Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus, tenham certeza disso. Hoje nós vamos estudar a história do Espiritismo. Algumas aulas aí sobre a história do Espiritismo. Mas vamos recordar um pouquinho a aula passada. Vocês lembram lá o tríplice aspecto da doutrina espírita? Que ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma religião. Ela está ali, vamos assim, categorizada como uma filosofia, uma doutrina filosófica espiritualista. Lembra disso? Espiritualista, doutrina filosófica espiritualista. E que vai ter, então, uma ligação, apesar de você vai estudando, você vai compreendendo, no sentido de religar com a divindade. E aí busca a sua religiosidade, a religiosidade que surge depois dos estudos aí, os estudos compreendidos pela razão, lógica. Você vai ver que o estudo do Livro dos Espíritos, ele tem uma lógica, ele tem uma continuidade lógica no seu esboço. Nós vamos estudar o Livro do Espírito, você vai ver que tem uma continuidade lógica bem filosófica, tá bom? Então ele é uma ciência, começa assim, nós vamos estudar sobre isso. Depois uma filosofia, a base do triângulo, né? Vou ver se eu consigo fazer um triângulo aqui. É ciência, filosofia e religião, ligando aí com o religare, divindade. Nós vamos ver a história do Espiritismo, vamos começar aí, porque o Espiritismo, vamos dizer assim, não começa com o Espiritismo. O Espiritismo é ali onde foi codificado, mas não começa com o Espiritismo. As manifestações mediúnicas, elas sempre existiram na humanidade. Então esses fenômenos mediúnicos sempre existiram. O Espiritismo é o seu estudo, a sua divulgação, a sua codificação. Kardec ali vai estudar esses fenômenos mediúnicos ali no século XIX. Mas os fenômenos mediúnicos sempre existiram durante a humanidade, né? Nós vimos também que os termos, eu vou repetir, né? Espiritismo e espírita, no sentido de estabelecer uma terminologia nova, própria para o espiritismo. Ele nada inventou, né? Quem consultar os livros básicos aí da doutrina espírita, verá que ele apenas organizou, com o auxílio dos espíritos superiores e dos médiuns que o acompanhavam, né? Assista, eu vou passar para vocês, vamos ver se aí a gente passa o filme, ou assistam o filme Kardec. Saiu há pouco tempo aí no cinema o filme Kardec. Vocês vão entender ali os médiuns, né, que ajudaram na codificação. Então, os princípios fundamentais que nós já vimos, que dão substância ao relacionamento entre os encarnados e os desencarnados. Nós vamos ver esse relacionamento constante entre encarnados e desencarnados. Nós vamos estudar mais para frente que esses desencarnados, na realidade, eles influenciam demais a nossa vida. Nós não temos nem noção disso. A gente acredita que somos nós, né? Mas nós sofremos influências muito grandes dos desencarnados. Nós vamos estudar isso mais para frente. Então, o Espiritismo é o amadurecimento da humanidade lá no século XIX. Por isso que apareceu aquele momento exato para aparecer o Espiritismo. Nas próximas aulas, nós vamos ver o momento que estava na França ali para surgir o Espiritismo. Conhecimento, então, havia necessidade de conhecimento de outras ciências para esse desenvolvimento do Espiritismo. Então, ela é uma revelação divina, né? Aquela revelação divina que vem para os homens de tempos em tempos. Lembra delas, das revelações? Foi uma recordação. Quais eram as revelações que foram feitas? Moisés, Jesus e o Espiritismo.
Então, desde que o homem viu a terra, o seu relacionamento com os espíritos jamais cessou, jamais cessou. No começo, sua evolução, as comunicações davam-se pelo sono, pelos sonhos, ainda se dá. Muitas comunicações, nós vamos ter uma aula, eu estou falando assim, que nós vamos ter uma aula lá na frente para vocês se entusiasmarem, né? Nós vamos ter uma aula sobre sono, sobre sonhos, nós vamos ver que eles se comunicam muito através dos sonhos, os espíritos. O homem da caverna já assistia às materializações dos seus antepassados. Materialização é o espírito se tornar material, físico, na matéria, aqui no mundo, a gente pode até tocar nele, ele se torna material. E lá nos homens da caverna isso já acontecia com os antepassados. Agora tem um pesquisador espírita, um escritor, que eu aconselho aqueles que querem aprofundar mais para frente na doutrina, filosófico, maravilhoso, chamado Herculano Pires. No livro O Espírito e o Tempo, Espírito e o Tempo, que é um livro de Herculano Pires, ele fala que há alguns horizontes. Nós vamos citar aqui, só por citar, mas mais para frente eu sugiro que vocês deem uma lida nesse livro, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, tá? Que existia então a mediunidade tribal, que é o mediunismo primitivo, tiveram o agrícola, o animismo e culto dos ancestrais, o civilizado, mediunismo oracular, o profético, mediunismo bíblico e o espiritual, essa mediunidade positiva. Só para nós citarmos aí esse livro que é muito interessante, mais profundo, mais filosófico, do Herculano Pires. Esse escritor a gente tem que reverenciar, é espetacular, né? Dentro da doutrina. Então, a respeito desses fenômenos, muitos homens ilustres manifestaram-se favoravelmente. Entre eles, nós temos Sócrates, nós temos Platão, filósofos gregos, Pitágora, um pré-socrático, né? Sócrates, Platão, acho que já ouviram falar deles. Eram filósofos, né? Nós tivemos Buda, nós tivemos Apolônio de Tiana, muitos deles falam a respeito desses fenômenos mediúnicos, lá na antiguidade. Nós vamos ver um filósofo chamado Sócrates, que ele é um precursor aí do cristianismo, conforme nos orientam aí Kardec, os espíritos, né? Precursor do cristianismo, Sócrates. A história dele é maravilhosa, eu não tenho tempo aqui para nós contarmos, né, a história de Sócrates, mas Sócrates tinha um daimon. O que é um daimon? Não é demônio, não. Daimon é um espírito que o acompanhava. Mesmo no momento que ele teve que se envenenar, porque ele foi condenado pelos gregos, porque ele fazia as pessoas pensarem, olha que engraçado, vou resumir aqui, hein? Sócrates fazia as pessoas pensarem, refletirem. Então, o pessoal ali de Atenas, Grécia, achou que isso não era conveniente, não era bom fazer as pessoas pensarem. E fizeram aí, estou resumindo aí para vocês, trazendo para nossa linguagem, né? Então condenaram Sócrates à morte. E ele teve então que se envenenar com cicuta, um veneno de morte, né? Aí acaba Sócrates, mas Sócrates é espetacular, né? A gente conhece Sócrates através de Platão. Platão, nos seus diálogos, A República, que é um livro de Platão, a gente vai conhecer Sócrates. Sócrates é como Jesus, né? Nada escreveu. Escreveram depois os feitos dele. E seus discípulos escreveram, um discípulo de Sócrates era Platão. E ele tinha um daimon que era um espírito, um guia espiritual que o acompanhava. Olha lá que já tinha isso na Grécia Antiga. Nós temos também Platão, nasceu também em 427, 428 a.C. e desencarnou em 347. É um discípulo de Sócrates e ele vai falar lá das ideias inatas. É muito legal Platão.
Ele que conta a respeito de Sócrates. Também falava da parte espiritual, né? A gente chama aí também da metafísica. Ele vai falar da parte espiritual, Platão. E aí a gente vai ver que na doutrina de Platão e Sócrates tem algo que se diz assim: o homem é uma alma encarnada. Olha que bonito que os gregos já falavam na antiguidade. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, o bem e do belo. Dele se separa e se encarnando, e recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de eles retornar. Então eles já falavam da alma, já falava ali do destino, já os gregos já tinham vamos dizer, essa comunicação também espiritual. Nós vamos ver Pitágoras. Ele acreditava na reencarnação, né? Os pitagóricos, filósofos, acreditavam na reencarnação, tá? Eles tinham na transmigração da alma, que chama transmigração da alma, que é a reencarnação. Então veja que os gregos já falavam sobre alma, encarnação, alguma coisa a mais. Por isso eles são chamados aí principalmente Sócrates e Platão, de precursores do cristianismo, né? O fenômeno espírita, então, em alguns povos, nós vamos encontrar esse fenômeno lá nos curandeiros, feiticeiros, adivinhos, mexer com essa parte sobrenatural. Antigamente o homem não conhecia, por exemplo, o que era um trovão, o que era a chuva, o sol, tinha esse desconhecimento em tudo, então tudo virava uma divindade. E tinham esses feiticeiros, esses xamãs, adivinhos, que se comunicavam com os espíritos, né? A comunicação dos espíritos com os encarnados, a mediunidade também lá no Egito Antigo. No Egito Antigo, os magos dos faraós, existiam os sacerdotes e os magos, né? Evocavam os mortos. Veja, esses egípcios tinham até um livro chamado Livro dos Mortos, né? E tanto que eles reverenciavam os mortos que eles construíram as pirâmides do Egito foram para colocar mortos. Eles tinham essa ligação com os mortos, muitos respeito com os mortos, né? E muitos comercializavam os dons de comunicabilidade com os mundos invisíveis, esses sacerdotes, esses magos, para proveito próprio ou dos seus clientes. Está comprovado, né? Então essa proibição que a gente vai ver como eles usavam isso, esses magos, tal, e cobravam e usavam assim. Por isso que Moisés proíbe aos hebreus a comunicação com os mortos. Hebreus, judeus, né? Hebreus, a comunicação com os mortos, né? Tá lá em Deuteronômio, tá bom? Agora a gente vai ver que depois Jesus, ele se comunica com os mortos, né? Jesus se comunica com os endemoniados, se comunica com o próprio Moisés, Elias. Eu já falei, eu acho que aqui, sobre isso aí para vocês, tá? Nós temos também entre os hindus, desde os tempos imemoriais, sacerdotes e faquires na Índia evocavam os espíritos, obtinham grandes fenômenos com o magnetismo, né? Conseguiam muitos fenômenos mediúnicos também os hindus. Os Vedas, que é o livro aqui dos hindus, mostra muitos fenômenos espíritas. Lá no autor espírita chamado Gabriel Delany, também da época de Kardec, naquele tempo, 1800 e pouquinho, Gabriel Delany, ele vai escrever o código lá, o livro Fenômeno Espírita. Lá tem essas indicações dos hindus, né, como era ali naquela época, tá? Então era tudo ali na época pelos egípcios voltadas à mediunidade, tanto no Egito quanto na Índia, né? Todas essas práticas praticadas dentro dos templos sagrados, era para alguns iniciados, tá bom?
Então, na China também tivemos mediunidade, né? Os sacerdotes invocavam os avoengos para assessorar os governantes e dar consultas aos povos. Casamento, lavoura, plantio, colheita, solução de problemas. Lá na China antiga também tinha. Veja, o mundo antigo tinha esse relacionamento com os mortos, os espíritos, né? Os celtas também têm essa ligação com os espíritas. Nós vamos citar alguns povos, tá? Pessoas com capacidade, então, de interagir com o plano espiritual. Caíam, às vezes, no descontrole das fogueiras inquisitórias. Na Inquisição, lá na Idade Média, eram chamadas de bruxas, né? E eram queimadas nas fogueiras. A Inquisição aí perseguiu os médiuns na época ali da Idade Média, tá? E na Bíblia? Na Bíblia nós vamos ver o próprio Moisés, quando recebe ali os 10 mandamentos, um fenômeno mediúnico, tá lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, ditados pelos espíritos superiores a Moisés no Monte Sinai. Tá lá no... Você quer dar uma lidinha melhor? Emmanuel no Consolador. Esse livro é muito legal também, gente. O Consolador. Na questão 269, tá? Dá uma lidinha lá nesse livro. Aconselho vocês também a lerem, tá? Relatos bíblicos referentes a inúmeras aparições. Na Bíblia tem várias aparições de anjos, né? Espíritos puros, anjo Gabriel, né? Várias aparições de anjos. O próprio nascimento de Jesus foi anunciado pelo anjo, né? Para Maria. Jesus no batismo no Rio Jordão, pelo seu primo João Batista. Do céu ouve-se uma voz: Tu és aquele meu filho especialmente amado, e em ti é que tenho posto toda a minha complacência. Ouve-se uma voz quando Jesus estava sendo batizado. A gente vai entender isso lá quando estudar mediunidade. O que é essa voz, né? Essa voz quando Jesus estava sendo fenômeno mediúnico. Saulo, lá no caminho de Damasco, também quando cai do cavalo e escuta a voz do Senhor que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali depois Saulo fica cego. Já ouviram essa passagem? Fica cego com a luz, é uma luz enorme do Cristo. Vamos supor, se Jesus aparecesse agora, provavelmente ficaríamos cegos de tanta luz esse espírito possui. É um espírito crístico puro. E aí nós temos os precursores imediatos da doutrina espírita, que nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá bom? Vamos estudar na nossa próxima aula os precursores imediatos da doutrina espírita e vamos seguir na nossa aula sobre a história do espiritismo. Os bons estudos para você, que Jesus esteja no seu coração, Deus o acompanhe. Graças a Deus, meus irmãos.